Fala galera, professor Arthur Damasceno na área, estamos aqui iniciando o nosso bate-papo sobre esse direito constitucional tão maravilhoso que nós temos aí na sua preparação para o concurso que você busca. E a aula de hoje, esse nosso tópico primeiro, tratar a estrutura da Constituição. Que é aquela parte bem introdutória, bem inicial, onde nós iremos discutir, analisar todo o repertório que a nossa Constituição nos apresenta no que tange a sua estrutura, né? E aí eu estou colocando aqui no nosso material, no nosso slide, já para começar, alguns dados importantes que nós desenvolveremos nesse nosso bloco. Falar da estrutura da Constituição e lembrar, em especial, do preâmbulo constitucional. A gente tem aqui como primeiro tópico a ser discutido. Falar do corpo permanente, está até ali escrito equivocadamente, né? Daqui a pouco eu vou corrigir, corpo permanente. E nós temos também o ato das disposições constitucionais transitórias. A estrutura da Constituição Federal, Constituição que nasce em 5 de outubro de 1988, traz para a gente esses 3 passos, essas 3 informações, esses três ambientes. O preâmbulo constitucional, o corpo permanente e o ato das disposições constitucionais transitórias. Vamos lá, sem muitas delongas. Bom, eu já começo aqui te apresentando o preâmbulo da nossa Constituição. E a primeira coisa que nós faremos é a leitura desse nosso preâmbulo. O que a gente encontra aqui? Nós, representantes do povo brasileiros, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, avancei, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, a gente percebe então que esse nosso preâmbulo constitucional, ele busca desenvolver aquilo que a nossa Constituição nos apresenta em seu corpo permanente. Nós temos várias liberdades constitucionais ali alinhavadas, inclusive quando discutindo os direitos fundamentais, a partir do nosso artigo 5º da Constituição, direitos sociais, valores relacionados à segurança, a igualdade, que é um dos pilares precípios da nossa Constituição, vários detalhes que nós encontraremos no decorrer do nosso corpo permanente, nós temos aqui, são citados no preâmbulo constitucional. O importante, e quando pinta a questão falando do preâmbulo, é algo que a gente sempre encontra, é lembrar que esse nosso preâmbulo, esse protocolo de intenções constitucionais, ele não tem força normativa. Quando nós analisamos esse preâmbulo da Constituição, nós não estamos tratando de um ato constitucional ou de uma norma constitucional que goza de supremacia constitucional. Não há força normativa, não há normatividade no preâmbulo. Aqui, pelo que disse e como disse, apenas um protocolo de intenções. O Constituinte buscou aqui apresentar apenas as intenções dele próprio, Constituinte, em definir as normas constitucionais no corpo permanente, como se fosse um índice, apenas um índice. O que eu costumo, inclusive, trazer, até para tentar ambientalizar ou tornar isso mais lógico, é que o preâmbulo nada mais é do que um índice de um livro. Por exemplo, se você pega um determinado livro, aquela página do índice, e toma conhecimento que na página 39 você vai encontrar o João conversando com a Maria, certamente, quando chegando à página 39 do corpo permanente do livro, você vai encontrar o João conversando com a Maria, ou deve encontrar o João conversando com a Maria. A mesma coisa você está percebendo aqui. Se nesse nosso preâmbulo, se nesse protocolo de intenções constitucionais, nós encontramos que essa nossa Constituição que virá, ela está destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, as liberdades diversas, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, todos esses ambientes, assim como os demais citados aqui na nossa próxima tela, todos eles nós obrigatoriamente encontraremos no corpo permanente da Constituição. Porque temos aqui um protocolo de intenções. Tá? Importante, gente, o
preâmbulo não tem força normativa. E quem nos traz essa recomendação de não ter força normativa é algo pacificado há anos, mas muitos anos, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando entendendo, salvo engano, em 1989, a Constituição do Estado do Acre, em seu preâmbulo, não cita sob a proteção de Deus. E por não ter citado sob a proteção de Deus, num determinado momento se discutiu essa omissão, ela ensejaria uma inconstitucionalidade. Aí a gente vai lembrar que lá, quando estudando controle de constitucionalidade, nós temos as inconstitucionalidades que decorrem de ações, mas também temos inconstitucionalidades que decorrem de omissões. A falta do sob a proteção de Deus se discutiu ser uma inconstitucionalidade por omissão, pois, pelo caráter da simetria, a Constituição do Estado do Acre deveria apontar e não apontou. Só que o Supremo entendeu naquele ambiente, naquele contexto, naquela situação, caso concreto, que a falta não geraria ou não deveria ser ali estabelecido como uma inconstitucionalidade por omissão, porque o preâmbulo da Constituição ele não pode ser usado como parâmetro de controle de constitucionalidade. E por que não é utilizado como parâmetro de controle de constitucionalidade? Pelo simples fato de não haver nesse preâmbulo a força normativa necessária para que o controle de constitucionalidade aconteça. O preâmbulo não tem força normativa. Não é uma norma constitucional dotada de supremacia. E esse é apenas o primeiro dado, o primeiro tópico. Mas avançaremos, Quando nós chegamos agora a olhar para o corpo permanente, aí sim, aí você vai encontrar o texto efetivamente constitucional, genuinamente constitucional, com normas permanentes que nos apresentarão a força normativa. Aqui, nesse corpo permanente, nós encontramos efetivamente as normas que nós utilizamos a título de controle de constitucionalidade, como paradigma de controle de constitucionalidade. Essa nossa Constituição, esse nosso corpo permanente, ele é dividido em 9 títulos. A Constituição vai apresentando os seus títulos, 9 títulos. E é interessante também nós levarmos em consideração que não necessariamente precisamos estudar o título 1 e o título 2 para chegarmos ao título 3. É como se nós encontrássemos nesse corpo permanente blocos autônomos de informações. Por exemplo, o título 1º, ele fala dos princípios fundamentais, está sendo citado aqui para você. Nós caminhamos do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição. O título 3º, ele já vai tratar da organização do Estado. Momento em que nós iremos conversar sobre as competências da União, as competências dos Estados, as atribuições dadas aos municípios e ao Distrito Federal, e assim por diante. Então, na realidade, são blocos, espaços e autônomos que tratam de valores que, obrigatoriamente, aos olhos do Constituinte, precisaram estar na nossa Constituição. E aí a gente vai agora conhecer um pouco desses títulos. O primeiro título disse aqui, princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º. Coloquei um textozinho aqui, temos os fundamentos sob os quais constitui-se a República Federativa do Brasil. É nesse nosso primeiro título que nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil, o princípio da tripartição dos poderes, tratar dos 3 poderes que temos independentes e harmônicos, falar também dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o artigo 3º, e o artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais do nosso Estado-Maior. E avançando, chegamos aqui ao título 2, um dos mais importantes, qualquer que seja a preparação que traga o direito constitucional. Aqui nós encontramos os direitos e as garantias fundamentais, do artigo 5º ao artigo 17. E dentre os direitos e garantias fundamentais, as espécies de direitos fundamentais. Dê uma conferida comigo. O capítulo 1 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º da nossa Constituição. O capítulo 2, os direitos sociais, nós temos do artigo 6º ao artigo 11, que trata genuinamente dos trabalhadores urbanos, rurais, fala sobre a liberdade sindical, fala sobre muita coisa atinente a esse ambiente que vai exigir essa igualdade material, tratamento diferenciado para quem precisa ser tratado de maneira diferente. Capítulo 3, a nacionalidade, um dos temas mais gostosos de nós estudarmos. Capítulo 4, direitos políticos, e o 5, partidos políticos, o bloco dos direitos fundamentais. Avançando,
Título 3, a organização do Estado. Aqui eu também coloco um texto interessante, leia comigo, diz que nesse título é definida a organização político-administrativa, ou seja, das atribuições de cada ente da federação, a União, dos Estados, do DF, dos municípios. É aqui que nós iremos estudar aquela parte que trata a competência privativa, exclusiva, comum, concorrente da União, os Estados e a competência residual, os municípios e a competência local, muito tratando aqui, né? Além disso, coloquei ali na metade, tratam das situações excepcionais de intervenção dos entes federativos. A gente tem a intervenção federal, a União intervindo nos estados e no Distrito Federal, isso tem caráter excepcional, assim como os estados também intervindo em seus municípios, mais uma vez, o caráter excepcional. Boto mais, versam sobre administração pública e servidores públicos militares e civis, também das regiões do país e sua integração geográfica, econômica e social. Aqui a gente discute essa parte geográfica, o Brasil ser uma federação, a possibilidade da criação de novos estados, a fusão, desmembramento, isso também em se tratando de municípios, um título muito importante. Título 4, vamos lá, a organização dos poderes, o maior título, um dos maiores, acho que é o maior título que nós temos, ele começa no artigo 44 e caminha até o artigo 135, a ordem social também é enorme lá na frente, mas a organização dos poderes muito grande, porque nós trabalharemos aqui Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, também temos as funções essenciais da Justiça, o texto que eu lanço, definida a organização e as atribuições de cada poder, Executivo, Legislativo, Judiciário, bem como de seus agentes envolvidos, magistrados, parlamentares, presidentes, ministros de Estado, bem como seus agentes envolvidos, a advocacia pública e privada, que já é a parte que trata das funções essenciais à Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Também definem os processos legislativos. Nós estudamos nesse ambiente como as leis são criadas, as medidas provisórias são ditadas, a própria Constituição é alterada. Título 4 também tem uma grande importância. Título 5, Defesa do Estado das Instituições Democráticas, do artigo 136 ao 144. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$100. R$100, é isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.